Conosco o presidente da Proti, Associação dos Profissionais de Cidadania Italiana, o Alessandro Nulli, o deputado federal por São Paulo, Vinícius de Carvalho, e a advogada Michele Casper Camargo. Ela encontra-se na Suíça. O Nulli se encontra na Itália, em Rieti, né? Exato. E o deputado se encontra em São Paulo. Eu em Curitiba, Paraná. Quer dizer, é uma entrevista multinacional aí, né? O assunto nosso hoje é a CNN, a Certidão Negativa de Naturalização, a nova CNN. Nós vamos começar com o Alessandro Nulli, que pode nos explicar aí essa novidade, como é que ela surge e também e sobre o empenho da Proti sobre esse caso. É um prazer fazer essa entrevista e eu vou me apresentar. Eu sou o presidente dessa associação, a Proti. Nós criamos a associação para fazer uma luta contra tudo que está de errado nas cidadanias italianas, no iure sanguinis. Tanto para aquilo que pertence ao governo italiano, que está querendo, por exemplo, cortar a geração, que está querendo segurar um pouquinho a cidadania italiana iure sanguinis, como nos vários aspectos. Um desse aspecto que criou nós muitos problemas foi a situação da grande naturalização, que surgiu há pouco tempo, desde o ano passado, quando o Ministério do Interior mandou essa circular para todos os municípios da Itália, e também teve as duas sentenças na Itália, que agora também, como muitos sabem, chegaram na Corte de Cassação, na Itália. Aí, nós, nessa luta que estamos fazendo, pensamos de tentar alguma coisa para resolver esse problema da grande naturalização. Aí, nós entramos em contato com o deputado Vinícius, e há muito tempo atrás, era em outubro, mais ou menos, se não estou enganado, era outubro, período de outubro. Aí lá começou todo o processo. O nosso foco foi aquele de achar uma solução para resolver esse problema, porque para nós era muito importante conseguir um resultado para todas as pessoas, principalmente porque essa situação da grande naturalização criou muitos problemas para as pessoas que estavam já aqui na Itália, quando chegou a circular, e que viram que a cidadania foi barrada, a cidadania dele foi barrada e segurada nos municípios, e na circular também tinha uma coisa que era muito grave, que não dava um prazo de espera. Eles escreviam lá que tinha não sei, vamos poder esperar que saia a sentença da Corte de Cassazione, mas ninguém sabia quando, efetivamente, essa sentença podia ser emitida. Aí, muitas pessoas ficaram desesperadas. Aí nós, como associação, e muitas pessoas entraram em contato com nós, muitos eram nossos clientes, e aí nós pensamos que era o momento de resolver o problema. E por isso que nós entramos em contato com o deputado e tentamos uma solução. Graças a Deus, agora, depois de muito trabalho, eu agradeço muito o trabalho do deputado, o trabalho da Michelle, o trabalho de toda a nossa associação, de todos os participantes que ajudaram, conseguimos um resultado que para nós é muito importante. E deixo a palavra para o deputado para explicar o que as coisas que ele fez, os passos que ele fez lá no Ministério para conseguir esse importante resultado. Vamos lá, deputado? Vamos. Sim, claro. Inclusive, as pessoas, muitas vezes, elas não têm a noção de como se funciona um processo ou um procedimento político em determinadas temáticas. Em que pese a necessidade ser muito urgente, em que pese a necessidade de se resolver determinadas questões, principalmente nessa esfera que nós entendíamos, e eu entendi perfeitamente, a agonia, né, dos advogados que estão ligados à Proti, da própria Cecília, que eu conheci já tem mais de 10 anos, que ela fez a cidadania italiana da minha esposa.
Eu estou como vice-presidente do grupo de amizade em Brasília, Brasil-Itália, né? É um grupo parlamentar de amizade. Eu sou vice-presidente desse grupo, já faço parte desse grupo já desde o meu primeiro mandato, já são 3 mandatos, e nossa atuação é muito próxima da Embaixada da Itália. Nossa atuação é muito próxima do representante do governo da Itália no Brasil. E quando chegou a esse nosso conhecimento, entendemos que não se tratava de nós falarmos com a embaixada, e sim falarmos com o nosso Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do chanceler Carlos França, que toda a sua equipe foi muito solícita desde o primeiro momento, procurando encontrar esse caminho, mas só que o caminho, como foi dito pelo próprio chanceler Carlos França, não era o Ministério das Relações Exteriores, e sim o Ministério da Justiça, por intermédio do ministro Anderson Torres. Então, dado o momento também e a atividade que os ministros exercem juntamente como auxiliares do governo federal, a agenda que nós pedíamos ao ministro da Justiça já em novembro só ocorreu em março deste ano. Né? O primeiro encontro só ocorreu em março deste ano com o ministro da Justiça. Então, cada vez que passava um mês, a agonia aumentava, porque a necessidade na Itália cada vez mais aumentava, e nós, como atuante na questão parlamentar e já com uma experiência no relacionamento, sabíamos que tínhamos que esperar o tempo do ministro para que o ministro pudesse nos receber, para que o ministro pudesse envolver toda a sua equipe técnica, para ele dar a orientação e o norte para essa equipe técnica. E foi isso que foi feito. Nos reunimos a primeira vez, depois a segunda vez em maio, né, para poder, que foi apresentado, inclusive, um modelo de certidão, foi, vamos dizer, foi uma prévia da certidão atual. Tivemos algumas reuniões no próprio Ministério, umas com a presença do ministro e outras não por conta de sua agenda, mas com seus representantes, né, dos departamentos ligados à questão do fornecimento da certidão negativa de naturalização. Por último, nós estivemos reunidos com o próprio responsável, diretor responsável pela parte de justiça, que auxilia o ministro da Justiça. E ele, junto com a sua equipe, deixou alinhavado a forma final de se apresentar. Ou seja, esse processo que hoje milhares e milhares de pessoas, por que não dizer milhões de pessoas, terão acesso, e com esse acesso poderão, sim, alcançar o seu objetivo, que é um direito, o requerimento da cidadania, na nossa linguagem sanguínea, né, com relação ao povo italiano. Então, nós termos sido participante desse processo que sempre começou com a Proti, com todos os seus profissionais, os quais eu parabenizo aqui por toda a sua atuação, a preocupação deles, né, em querer resolver, porque eles viam a necessidade da justiça italiana, o recurso que o governo italiano ele apresentava em relação a esses detalhes, e isso criava essa expectativa maior. E quando nós recebemos, dentro do nosso grupo que criamos, a informação que a certidão atendia, né, ao que se esperava, aqui do lado de cá eu vibrava, acho que tanto quanto todos os envolvidos. Então, isso é maravilhoso. Fazer parte de um trabalho sério, ter a certeza que o nosso mandato como deputado federal pelo Estado de São Paulo, ele tem essa função pública, sim. Não é só questão política. Ele tem a função pública de nós, com as nossas ações, com o nosso relacionamento, com a interação com o Executivo Federal, nós podermos mudar
vidas. E é isso que foi alcançado com o desfecho desta certidão negativa de naturalização bem apropriada para a necessidade. É com prazer que eu estou aqui à disposição. Obrigado, deputado. Passamos agora, então, com a advogada, a doutora Michele, que poderá... Por que uma nova certidão, doutora? Quer dizer, na verdade, existiam algumas dúvidas que deveriam ser resolvidas ou apenas um calço maior aí contra a tese da grande naturalização? Muito obrigada pela oportunidade em estar conversando hoje com vocês aqui, com os ouvintes, com todo o público, né, que segue a revista Insieme. Eu sou a doutora Michele Casper, trabalho com cidadania italiana já faz bastante tempo, e até o ano de 2019, eu podia dizer que nós éramos muito felizardos com a justiça italiana, porque os advogados do Estado nunca contestavam, eles sequer se constituíam em processos de natureza de reconhecimento de cidadania italiana. Então, a gente sempre ganhava. Obviamente, né, todos os processos que fossem apresentados com as provas devidas obtinham uma sentença favorável. Então, eu posso dizer profissionalmente que todos os meus clientes obtiveram reconhecimento de cidadania sem questionamento da parte contrária. Isso, para um advogado, é maravilhoso, porque tu trabalha sempre ganhando, né? O êxito que tu tens é de 100%, apesar de que nós, como advogados, não podemos nos comprometer com o cliente, afirmando com 100% de certeza de que a ação vai ser julgada positivamente, porque é só o juiz que vai pegar este processo, só ele tem essa capacidade de decidir pelo sim ou pelo não. A gente tinha essa segurança como advogado de passar para o cliente essa expectativa de que a sentença seria positivamente, porque todos os julgados nos mostravam essa realidade. Em 2019, mais ou menos na metade do ano, por março, coisa assim, os advogados do Estado italiano começaram a se constituir nessas ações e começaram a contestar o direito, levantando essa tese que ficou vulgarmente conhecida como a GN, a grande naturalização. Levantaram essa tese que já havia sido ventilada em 1907, quando a Corte de Cassação de Nápoles disse que ela não teria existido, que era em base ao decreto, né, o decreto de 1889, que a monarquia havia exaurido esse decreto, dizendo que os estrangeiros que estivessem em território brasileiro teriam 6 meses para demonstrar, para manifestar a vontade de manter a sua nacionalidade de origem. E aqui não era só italiano, era alemão, era japonês, era qualquer estrangeiro que estivesse em território brasileiro. Se essa pessoa não demonstrasse essa intenção, ela estaria automaticamente, então a palavra que a gente usa no direito é tacitamente, acolhendo o decreto que dizia que ela seria naturalizada brasileira. Como nós temos que apresentar esta prova da não naturalização do italiano, ou da naturalização dele, mas demonstrando que foi posterior ao nascimento dos seus filhos, né, porque isso aconteceu no passado, em algumas situações, não raras, como nós, como parte que estamos provocando o Estado, que estamos querendo que um juiz italiano reconheça este direito, dentre as provas, nós temos que apresentar essa certidão negativa de naturalização. O governo brasileiro instituiu que esse documento ele vem emitido através de um sistema do governo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
aonde as pessoas inserem todos os dados da pessoa que ela está procurando, e esse sistema procura, no seu banco de dados, informações relativas a uma eventual naturalização. A grande maioria dos casos não haviam sido naturalizados brasileiros. Então, essa certidão ela é gerada automaticamente pelo sistema como negativa. E lá consta que a pessoa pesquisada, com o nome e as suas variações, a data de nascimento, o nome do pai e da mãe, que vai determinar quem é esta pessoa, né? Então, a gente identifica e individualiza especificamente a pessoa que a gente está buscando. Esse sistema diz que aquela pessoa não era naturalizada brasileira. Ponto. Dizia isso. Não foi localizado no registro do Ministério nenhuma informação com relação à naturalização. Esse documento, emitido pelo órgão do governo brasileiro, ele tem valor legal, porque ele é emitido através de um site do governo brasileiro, aonde fornece a sua autenticação, e ele deveria ser reconhecido por qualquer país onde ele fosse ser apresentado como um documento válido. E assim funcionou até 2019. Sempre foi aceito, tanto administrativamente quanto judicialmente. Nunca foi questionada a validade dessa CNN. Nunca. Até que os advogados do Estado italiano começaram a levantar essa tese dizendo, veja bem, não é bem assim. Quiseram passar por cima da autoridade desse documento brasileiro, não dizendo com todas as palavras, mas deixando subentendido que não era suficientemente capaz de provar que aquela pessoa não havia sido naturalizada. Então, isso me gerou um espanto como advogada, porque como assim que o Estado italiano vem dizer que a nossa CNN brasileira, emitida pelo governo brasileiro por um órgão oficial, vem dizer que ela não é válida? Então, o Estado italiano, que alega oposição à prova, ele tem o ônus de demonstrar por que não é legítimo este documento. Mas eles nunca fizeram isso. Eles simplesmente lançavam a tese, baseado em outros elementos, criaram uma fundamentação para fazer com que o juiz que estivesse decidindo este processo talvez decidisse pelo lado deles e que reconhecesse que existiu essa grande naturalização e que aquele italiano, não obstante apresente a sua geração apresente uma certidão negativa de naturalização, na verdade havia sido naturalizado. Então, é uma contraposição de uma prova legítima com uma argumentação tentando, fugiu a palavra, mas tentando, vamos dizer, desmoralizar ou desmerecer o documento, o valor deste documento. Então, quando isso começou a acontecer em 2019, aconteceram em 2 processos nossos que estavam para decisão. O Estado recorreu após a decisão, né, que foi favorável para os nossos clientes, que eles foram reconhecidos italianos. O Estado recorreu, apelou dessa decisão para ir para a segunda instância. A segunda instância, a Corte de Apelo de Roma. Quando isso aconteceu, nós ficamos chocados porque era um evento não comum, não usual, dentre centenas de processos que são desenvolvidos ao longo dos anos, muitos processos, e ali a gente começou a pensar, eu e a minha equipe começamos a pensar como que a gente poderia cair por terra
essa contestação, porque nós teríamos essa oportunidade em apelo de fazer o nosso contraponto. Então, se a gente teria que buscar outras provas para demonstrar que esse italiano não havia sido naturalizado, a chance era aquela. E, obviamente, que a gente não podia correr nenhum risco, que nós tínhamos que fazer o melhor papel da nossa vida como advogado daquele cliente, daqueles clientes. Foi aí que eu comecei a pensar como que seria possível realizar essa prova da prova. Já que a certidão negativa de naturalização, quando a gente lê, ela é clara, ela diz, essa pessoa não é naturalizada brasileira. Então, qual é o tipo de prova que a gente vai ter que produzir num processo que vá declarar o óbvio, que ele não era naturalizado? Então, conversando com alguns colegas do Brasil, surgiram algumas possibilidades jurídicas de afrontarmos isso, mas seria inviável. Existe no sistema processual brasileiro uma ação que se chama ação declaratória, que é justamente isso. A parte pede para o juiz que o juiz declare, através de uma sentença, algo que ele precisa que seja declarado oficialmente. Então, imagine que cada requerente de cidadania italiana que estivesse em processo judicial na Itália teria que ajuizar, por conta própria, uma ação declaratória no Brasil para provocar uma sentença onde o juiz ia dizer aquilo que a gente já sabe, que esta CNN tem valor legal e que ela demonstra exatamente aquilo que nós buscamos, que aquela pessoa não se naturalizou brasileira. Isso, para mim, seria uma possibilidade, se fosse a última coisa, a última ferramenta que eu tivesse que investir, eu iria investir nisso, porque é sempre um plus no processo para garantir o sucesso da ação. Mas eu pensei, não, tem que existir uma outra solução. Tem que existir uma solução que seja ampla, que seja genérica, que seja uma declaração do governo brasileiro que diga que, de fato, essa certidão negativa, ela busca nos sistemas, nos acervos, nos livros, através de todo tipo de armazenamento de informações, né? Essa CNN busca essa informação através destes acervos. Então, eu passei a pensar a quem eu poderia me reportar, a quem eu poderia fazer esses questionamentos. E a primeira coisa que eu pensei bom, somos advogados italianos, somos ítalo-brasileiros, os requerentes ainda não são italianos, são brasileiros, e precisam desse documento do governo brasileiro. Então, para quem eu vou recorrer isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta do consulado italiano, do Itamaraty, em Milão. Porque Milão é competente aqui da região onde eu trabalho. Quando eu fiz esse questionamento, eu pedi para fazer uma reunião com uma pessoa responsável do setor para discutir a gravidade dessa situação. Porque é uma coisa que fica muito evidente, corre-se o risco de se instaurar um incidente diplomático entre a Itália e o Brasil, quando a posição do governo italiano é contrária a uma afirmação do governo brasileiro. Então, por isso que eu pensei em contatar o Itamaraty em Milão. O Itamaraty, por sua vez, acredito que não entendeu muito bem o meu requerimento e disse que eu teria que entrar em contato com as autoridades italianas. Então, passei a discutir essa minha ideia com outras pessoas,
E todos que eu conversava diziam assim, não, precisa de um apoio político, porque isso é uma questão delicada e precisa ter uma influência política. Logo em seguida, dessa minha provocação, veio a primeira sentença, as duas primeiras sentenças da Corte de Apelação, aquelas fatídicas, que reconheceram a grande naturalização. Ali foi o caos instalado, porque todo mundo ficou perplexo com as sentenças que, juridicamente, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos colegas, absurdamente elaboradas, tendencialmente, talvez por questões pessoais, talvez por questões partidárias, não se sabe, mas, enfim, foram publicadas e são válidas, não tenho o que reclamar, até que seja julgado o recurso. Quando surgiram essas duas sentenças, aí sim o problema se tornou grosso e fez muitos danos, porque o Ministério do Interno usou essas duas sentenças para provocar a fatídica circular, que foi para todos os comunes e consulados, orientando os oficiais anágrafes que eles poderiam, estava no direito deles, como funcionários públicos, deixarem de lado as práticas de cidadania italiana, de reconhecimento de cidadania italiana, que se enquadrassem nessa lei, nesse decreto de 1889. Ou seja, que se enquadrassem na grande naturalização. Foi aí que começou o caos. E foi aí que a Proti disse, não, chega, basta, temos que nos movimentar, temos que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode continuar. Ninguém faz nada, nós, como associação, precisamos tomar um movimento, precisamos tomar um passo. É arriscado? É arriscado. Mas a gente precisa ter alguma iniciativa. E foi aí que eu ajudei a Proti a elaborar uma carta endereçada aos comunes, usando o material que eu já tinha, que eu já havia preparado para buscar essa comunicação com o governo brasileiro. E outra colega também da Proti, a doutora Maristela, também contribuiu bastante para fazer essa carta redigida e endereçada aos comunes. A Proti foi duramente criticada pela sua iniciativa, e que eu acho que é totalmente injusto o que foi feito. Eu, inclusive, fui nominada em diversos vídeos do YouTube também, fui super criticada pela iniciativa, mas nós não ligamos para isso, porque a gente acredita no nosso objetivo, e a gente tem certeza que a gente não fez visando prejudicar ninguém, mas sim beneficiar a todos. E hoje a gente tem essa resposta. Tudo aquilo que foi feito no passado, que não é muito distante, que foi feito no ano passado, que foi a carta endereçada aos comunes, que foram as cartas endereçadas ao ministro das Relações Exteriores no Brasil, ao ministro da Justiça, com a ajuda e 100% empenho do deputado Vinícius de Carvalho, nós conseguimos obter esta prova robusta, que é a nova CNN, que é a nova versão da CNN, que ela é extremamente focada na situação do ítalo-descendente. Então, o governo brasileiro, obviamente que entendeu essa dificuldade que os ítalos brasileiros estavam passando, obviamente que ele viu ali um perigo e ele se movimentou. Porque se ele não tivesse acreditado no nosso medo, na nossa preocupação, eles não teriam acolhido o nosso pedido, eles não teriam reformulado uma CNN para atender às nossas necessidades.
eles teriam dito que, ó, desculpa, mas não, é impossível, não teriam dito nada, não sei. Mas se eles não tivessem percebido a gravidade da situação, eles não teriam se movimentado. Mas eu tenho certeza disso, certeza absoluta, absoluta. Doutora, a questão é o seguinte, antes era uma declaração genérica, então, hoje é uma Exato. declaração pontual, quer dizer, atacando todos os pontos. Exatamente, tecnicamente, o que muda nisso aí e se já está isso em vigor? Como é que os que dependem dessa certidão agora devem proceder? Certo. Então, graças ao deputado Vinícius, que batalhou incansavelmente, que ouvia nossas mensagens semanalmente ou diariamente, e aí transmitia esses requerimentos às pessoas que eram de direito, nós conseguimos que essa CNN, que é a nova versão da CNN, entrasse em vigor na semana passada, dias atrás, ok? Ela é fresca. Nós estávamos ainda aprendendo como emitir este documento, porque não é um processo simples, tem que ter paciência, são steps, são passos que devem ser seguidos. Ela não é tão simples e tão imediata quanto a CNN que a gente estava acostumado, nós estávamos acostumados. Porém, ela vem emitida dentro de um dia. E aí, a pessoa recebe por e-mail esse documento. Hoje, então, essa CNN, ela é ótima para nós, para todos que querem fazer processo de cidadania italiana, reconhecimento de cidadania italiana, seja administrativamente, via consulado, via comune, ou seja, judicialmente. Inclusive aqueles que têm um processo em andamento, eu aconselho a fazer uma reemissão dessa CNN. Então, o governo, depois de muito pensar como fazer para adaptar o nosso pedido sem prejudicar todas as outras nacionalidades na CNN, ele desenvolveu essa possibilidade de emissão de documento através do sistema SEI. Não é mais através do departamento do MJ, onde a gente entrava no site e emitia a CNN. Aquele continua em vigor. Então, quem não sabe, vai entrar naquele site e vai emitir a certidão negativa de naturalização. Nada mudou. Vai emitir aquela certidão clássica. Mas quem entrar nesse outro portal, que é o portal SEI, que é o órgão que valida as apostilas, né? Se entrar nesse site e seguir todas as instruções, vai conseguir emitir a certidão negativa de naturalização, que é pontual, para rebater, de uma vez por todas, a tese da grande naturalização. Então, nós, como brasileiros, estamos buscando demonstrar uma prova cabal, inequívoca, da não naturalização. De outra parte, temos os juízes italianos que diariamente refutam a tese do Estado e reconhecem a cidadania italiana. Estamos esperando que seja divulgada a decisão da Corte de Cassação de Roma, que é essa que foi julgada dia 12 de julho, mas que ninguém sabe ainda qual é o resultado. Eu, pessoalmente, acredito que vão recusar a tese. Mas, até que a decisão não seja publicada, a gente não tem como dizer 100% de certeza que foi acolhido ou não foi acolhido o recurso. Enquanto isso, a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar na expectativa, esperando que o juiz italiano faça o seu papel, cumpra o seu papel. Nós temos que nos munir de todas as provas possíveis e imagináveis para defender o que é nosso de direito. Então, essa nova CNN, ela é ótima, porque ela diz que
fazendo a pesquisa daquela pessoa singular, com os dados daquela pessoa específica, não, eu vou ler o texto, pode ser? O novo texto? Sim, sim. Desta forma, não consta no repertório oficial da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão competente pela naturalização de imigrantes no Brasil, qualquer pedido ou solicitação expressa no sentido de obter a nacionalidade brasileira ou emissão de título declaratório de cidadão brasileiro em nome da pessoa consultada. Ou seja, o que quer dizer este parágrafo? Aqui diz que não existe prova de que aquela pessoa manifestadamente, ou seja, eu quero pedir para o governo brasileiro que eu quero me tornar cidadão naturalizado. Não existe prova dessa manifestação expressa, ok? E também não existe prova de emissão de um título declaratório de que aquela pessoa era naturalizada brasileira. E aqui entra a famosa naturalização tácita. Por quê? Se aquela pessoa não havia se manifestado expressamente que queria ser brasileira, segundo a tese da grande naturalização, ela teria sido reconhecida automaticamente. Só que esse reconhecimento automático demandaria qualquer tipo de declaração do governo brasileiro, dizendo que ele era brasileiro. Correto? Então, essa CNN, ela afasta todas as duas possibilidades de naturalização, seja aquela expressa que aquela tácita. Então, não tem o porquê o Estado italiano continuar batendo na tecla da grande naturalização se a gente apresentar essa nova CNN. Eles não têm munição para levar adiante uma batalha contra um documento desta natureza. Então, basicamente, apresentar essa nova CNN é garantir o juízo de admissibilidade deste documento e da validade deste documento no processo italiano. Por isso que é tão importante essa vitória que nós conseguimos como ítalos brasileiros. Por isso que nós ficamos muito felizes. Doutora, a menos que o cidadão tenha procedido conforme o decreto definia. Exato. Porém, eu nunca vi, na minha vida de advogada, com relação a essa matéria específica, eu nunca vi uma naturalização naquela época. Existiram, sim, naturalizações, mas essas aconteceram por volta de 1940, 42, quando muitos italianos queriam cargos públicos no Brasil, professores ou servidores públicos, e aí se naturalizaram. Porém, isso é bom, porque quando eles se naturalizaram, os filhos já eram grandes, ou eram pequenos, não importa, mas os filhos já eram nascidos e, portanto, eram filhos nascidos de um cidadão italiano e transmitem o direito. O problema é quando o italiano se naturalizou e teve filhos depois dessa naturalização, porque aí esse filho era filho de um cidadão brasileiro e não mais filho de um cidadão italiano. Aí não existe o direito de transmissão. Então, é muito importante o que a senhora explica, quer dizer, o sistema anterior continua funcionando, valendo. As pessoas vão lá e pegam aquela certidão antiga, mas a senhora está recomendando, poderia daí dar o endereço correto, nós vamos colocar aí no vídeo, sim, no site. Se posso só um segundo nisso, porque com a associação, a Vera, que faz parte da associação, e é uma pessoa muito importante que também fez muito trabalho por isso, ela criou, praticamente ela mandou agora para nós, na live direta, ela mandou para nós um papel onde que tem todos, passo a passo, da Aprotic, e a explicação de como pode ser emitida essa nova CNN.
que Isso. caso nós vamos colocar para as pessoas poderem ter acesso a isso e poder emitir o novo certificado. Exato. Uma coisa importante que eu queria também falar, isso também é uma coisa, sempre para agradecer o deputado Vinícius, porque, como a Michelle falou, uma coisa que foi muito importante nessa história é que estava de verdade criando um problema internacional, porque não parecia, mas a Itália desconhecer, é como se eu vou morar no Brasil como italiano, eu faço um antecedentes criminais italiano para ir morar lá, para fazer alguma coisa, um documento, alguma coisa, e o governo brasileiro fala, não, isso daqui para mim não vale nada. Eu falei, como não vale nada? É um documento emitido pelo meu governo, pelo tribunal italiano, não tem como não ser aceito. E essa coisa também, ao contrário, estava criando de verdade um problema entre Itália e Brasil. Eu agradeço muito a parte do governo brasileiro, que se empenhou muito sem criar discussão, sem criar, mas só para achar um resultado e falar, olha, nós somos soberanos nisso. É nós que vamos dizer se a pessoa era brasileira ou não. Não é o governo italiano que pode dizer se uma pessoa era brasileira. O governo italiano pode falar se a pessoa é italiana, mas não tem nenhum direito de falar se aquela pessoa era brasileira. Quem que fala isso é o governo brasileiro. Então, foi uma coisa bem feita, bem estruturada, com um trabalho importante, mas que, uma vez para todas, bota na mesa a questão de o Brasil é soberano nas decisões que foram presas no Brasil. E a Itália é para aquilo que pertence ao governo italiano. Não pode misturar as duas coisas. Cada um tem a própria competência. Uhum. Eu volto a repetir que essa informação para os nossos ouvintes, leitores, etc., tal, é de que não peçam a antiga, né? Não. Quem vai conta, que peçam essa nova, é isso. A partir de Exato, agora... sim, porque senão é dinheiro posto fora. E outra coisa que eu vou ressaltar, puxando o gancho que o Alessandro falou, a Vera Di Colli, que é uma militante ativa da Proti, né? Ela se empenha muito, muito, muito. Ela doa a vida dela para essa associação. Ela formulou, então, esse passo a passo para ensinar as pessoas como emitir essa CNN. Porém, a Proti é uma associação pequena, não teria possibilidade de ficar dando informações para todas as pessoas que viessem procurar. Então, ela me passou que, assim que for possível, vai estar disponibilizado no perfil do Facebook da Proti o passo a passo. Assim como foram disponibilizadas as cartas também, que foram emitidas, enviadas para os comunes, e essas cartas para o governo brasileiro, vai ser disponibilizado esse passo a passo. Então, quem tiver interesse pode entrar no perfil do Facebook da Proti, APROCI, e lá vai encontrar todas as informações para emitir a nova CNN. Ok, eu acho que poderíamos falar um pouco sobre a Proti agora, não? São empresas, entidades, pessoas que trabalham com cidadania na Itália, na verdade, não é isso? Ou também empresas brasileiras? Como é que é isso? Funciona? As empresas que fazem parte da Proti podem ser italiana, brasileiras, desde que sejam empresas registradas. Então, o que a gente colocou no nosso estatuto, que era a coisa mais importante, a primeira coisa é falar que é sem fins lucrativos, não é uma empresa com fins lucrativos, é sem fins lucrativos. Então, nós somos todos voluntários que trabalham para a associação para conseguir resultado, que depois, naturalmente, são resultados que ajudam nós no nosso trabalho. Então, tem advogados que se ocupam de judicial, tem pessoas que fazem busca de documento, quem que faz traduções, que se ocupa de cidadania administrativa na Itália. Então, são um grupo de empresas, várias, com o fim de lutar para conseguir uma forma importante de reconhecimento do governo italiano
porque a gente possa trabalhar tranquilamente. Na lei, que a coisa mais importante para nós é na lei. Nós estamos lutando mesmo contra todas aquelas pessoas, empresas aqui na Itália, que não querem trabalhar de forma legal, que não pagam imposto, que não se comportam de forma correta, que muitas vezes eles pegam cliente aqui na Itália e depois eles largam sem ajuda nenhuma, só roubando, de fato, o dinheiro deles, porque nós, de verdade, a associação sempre foi contatada nesses anos, 3 anos que a associação existe, desde 2017, e nós somos sempre contatados para pessoas que foram deixadas no meio da rua assim, sem dinheiro, sem nenhuma possibilidade de resolver o problema, e com pessoas que não tem nenhuma possibilidade deles poder resolver o problema, porque eles não são legais como empresas, e porque não tem nenhum interesse, na verdade, porque eles só pegam o dinheiro no começo, e se dá um problema, eles fogem com o dinheiro e pronto. Então, isso tem que terminar, porque estraga a imagem das empresas sérias que na Itália trabalham de forma legal, que no Brasil trabalham de forma legal. Não é importante se uma pessoa paga imposto no Brasil ou na Itália, desde que essa pessoa, ou quem trabalha corretamente e faz o próprio trabalho, coloca à disposição de um cliente que está pagando uma parcela, é como se fosse um advogado, como no caso da Michelle. Ela é uma advogada, uma pessoa que vai fazer um trabalho com ela, que seja judicial para a cidadania, ou que seja para qualquer outra coisa judicial, a Michelle tem que fazer um trabalho bem feito, bem estruturado, emite nota fiscal, faz tudo que é o processo de uma pessoa que tem uma empresa. E nós somos empresas aqui na Itália. Isso é o que o governo italiano tem que entender, porque senão só sai as notícias das empresas que fazem coisa errada, documento falso, ou cidadania com propina dada para o oficial do Estado Civil, anágrafe, só isso sai como notícia na Itália. A gente está querendo trabalhar porque possa ser entendido que tem possibilidade, com a cidadania italiana, de fazer um bom trabalho. Eu, por exemplo, eu consegui de segurar aqui na minha cidade mais de 18 famílias brasileiras que depois, porque estavam fazendo um projeto com o prefeito, porque a gente está tentando juntar, não é só pego a minha cidadania e vou voando para qualquer lugar, mas que seja um retorno dos descendentes dos italianos para o nosso território, porque isso vai aumentar a conexão que tem entre a Itália e o Brasil, que para mim são dois países que têm muitas coisas em comum. Sempre tiveram. Eu queria perguntar para o deputado, nós sabemos as reações do governo italiano, ou de setores do governo italiano, em cima dessa questão da grande naturalização, da questão da cidadania. Esses setores dizem que nós somos muitos. Nós sabemos que o Brasil tem aí 30, 35 ou mais milhões de ítalo-descendentes. Nessa sua ajuda, nessa sua articulação toda aí para obter esse novo documento, deputado, o senhor sentiu algum ressentimento do governo brasileiro, alguma restrição, ou foi tranquilo isso? Como é que o governo entende essa questão? Bem, o primeiro contato que nós tivemos, como falamos, foi com o chanceler Carlos França, que é o nosso ministro das Relações Internacionais, né? E ele deixou bem claro que, como se tratava de um assunto de interpretação do governo italiano, tentaria, a princípio, com os nossos diplomatas em Roma, e fazerem contato com o governo italiano para entender o motivo. Paralelamente a isso, ele mesmo orientou-nos a procurar o ministro da Justiça para que nós pudéssemos ajustar, né, a certidão de negativa de naturalização, que ela é comum a todos os oriundos de outros países. Sim. Claro, mas especificamente, como se tratava de uma temática que, como a doutora Michelle já bem colocou, o Alessandro também, a questão que estava sendo judicializado em grau de recurso pelo governo italiano, então se fazia necessário que o Ministério da Justiça, juntamente com todo o seu setor envolvido na questão
de cidadania e de negativa de naturalização, né? Ou seja, certidão negativa ou positiva, que pudesse fazer uma adequação específica para este caso da Itália. Então, um ponto de vista diplomático, houve respeito, como há o respeito entre os Estados soberanos. Cada um trata as suas questões internas conforme queira, como foi bem colocado pelo Alessandro. O que o nosso governo fez através do Ministério da Justiça? Bem, se estão dizendo que pode ser, eu estou fazendo aqui uma conjectura dentro do que nós desenvolvemos. Se estão dizendo que a nossa certidão para este caso específico está incompleta, é o nosso dever colocar todas as informações para que o governo italiano, ao analisar ou em grau de recurso, possa se convencer de que, para nós, né, não houve tal pedido de naturalização por aquele primogênito da família que veio para o Brasil na sua mudança. Então, na questão diplomática, não houve nenhum tipo de contratempo por respeito, né, às normas internacionais dos Estados soberanos. Internamente, agimos conforme o governo brasileiro entendeu o apelo de todos esses milhões e milhões de possíveis descendentes de familiares italianos, essa possibilidade de ter uma certidão que atenda às exigências do governo italiano. Eu pergunto para a doutora Michele, porque tem em alguns julgados aí, tá bem claro que o ônus da prova, nesse caso, cabe à Advocatura dello Stato, não é verdade? Exatamente. Com essa certidão vai ser, se já era difícil eles provarem o contrário, agora vai ser bem mais difícil, não é? Exatamente isso. Tanto é verdade que por esse motivo, que nós, advogados que atuamos na área de cidadania italiana, estamos confiantes com relação ao resultado final. O resultado final é Corte de Apelação, Corte de Cassação, desculpa. Porque tem tantas falhas jurídicas técnicas nessa tese, na condução do processo, da maneira como ele chegou até o final, que seria impossível acreditar que numa corte de cassação fosse reconhecida a tese da grande naturalização, porque faltam elementos processuais para justificar uma reformulação dessa decisão, que foi a decisão de primeiro grau no tribunal, né, de Roma, e que talvez tenha sido reformada pela Corte de Apelação, como nós sabemos que houveram algumas decisões que reformaram essa decisão de primeiro grau, e esses processos, então, serão julgados, né, na Corte de Cassação de Roma. É importante falar que cada processo é único, e ele não é abrangente, ou seja, ele não estende os efeitos para todos os casos que a gente tem em andamento. Então, alguns clientes que estão nessa expectativa, nessa espera de julgamento da Corte de Apelo, ficam preocupados e dizem, doutora, o que vai acontecer agora que saiu essa decisão, que disse que a grande naturalização aconteceu, vou ser prejudicado? E eu sempre digo, não, infelizmente, aquelas partes envolvidas naquele processo foram prejudicadas, mas ainda tem tempo, ainda temos tempo para correr atrás, né, com o recurso na Corte de Cassação. Então, os efeitos, eles são gerados somente entre aquelas partes. Pode ser que surja um tendenciamento de uma decisão para um convencimento de um juiz de um outro processo. Pode ser que exista.
se a senhora me permite, isso que eu Sim. queria observar. Agora que a distribuição dos processos não se concentra mais em Roma, Sim, mas vai para as províncias, os tribunais provinciais, isso, de origem dos imigrantes, exato. a feliz coincidência desse novo documento parece que deverá ajudar bastante, né? Porque Muito. ninguém sabe exatamente como é que até aqui tínhamos um tribunal específico ou Exato. tecnicamente preparado para julgar essas Exato. decisões. Exato. Como é que Exato. é isso? Eu costumo dizer, assim, vulgarmente falando, que o Tribunal de Roma, a matéria da cidadania italiana já era feijão com arroz. Os juízes já estavam muito familiarizados com a matéria, então nós tínhamos a segurança de dizer para o cliente, olha, não precisa retificar, porque isso não vai ser questionado, isso não influencia no juízo do direito mesmo, né, para reconhecimento da cidadania italiana. Nós já sabemos qual é o comportamento de cada juiz, porque são sempre os mesmos, né, que julgam esses processos. Então, era um campo que a gente atuava tranquilo. Agora mudou tudo. Mas existem os prós e os contras. Pode ser que essa mudança seja muito favorável no aceleramento, vamos dizer, da resolução do processo. Porém, a novidade da matéria pode trazer uma demora no julgamento desse processo, porque um juiz pode não se sentir seguro em julgar de plano essa ação e pode fazer requerimentos, pode chegar para a parte autora e dizer, escuta, tem outro documento para me mostrar com relação a isso, aquilo, aquilo outro? Eu quero que vocês me apresentem, não sei, uma outra prova, né? Vai saber o que ele pode argumentar, querer, né, numa audiência. Isso pode postergar o resultado do processo. Porém, eu acredito que o número de decisões positivas que nós possuímos em Roma é massivamente bom para ensinar esses juízes novos no julgamento da matéria. Esses juízes novos sobre o entendimento do Tribunal de Roma. Então, um juiz que vai se deparar com um processo desses, quando ele perceber que existem centenas, milhares, sei lá quantos processos, porque são muitos processos ajuizados em Roma, que já tiveram decisão positiva, e se ele confrontar com a lei, que a lei diz que o direito existe, que ele tem que reconhecer, desde que provada a descendência sanguínea, não existe motivo para ele julgar contrariamente ao nosso pedido. A CNN nova vai ser maravilhosa, porque vai mostrar para o juiz, tintim por tintim, exatamente aquilo que a gente está dizendo, a gente está provando. Mesmo que o Estado italiano venha, se apresente, se constitua no processo e conteste a CNN, ele vai ter que demonstrar essa contestação, ele vai ter que dizer por que esse documento não é válido, já que ele está dizendo que não é válido. Chegaram então, até... eu estou muito confiante com os tribunais regionais. Chegaram até em sentenças aí, insinuar falsificação, etc. Sim, né? sim. Eu acho que, não sei, já estamos com bastante tempo na nossa entrevista, eu deixaria aí livre a palavra para cada um que quisesse fazer sucintamente aí algumas considerações finais sobre esse fato. Então, posso... vou começar de novo, vamos fazer o que Tá, nem vai lá. Tanto a minha é rápida, eu só vou agradecer todas as pessoas da nossa associação que se empenharam, a Vera, principalmente, de Cole, também todos que fizeram parte, a Cecília, todas as pessoas que nos ajudaram em tudo, porque, sinceramente, eu sou presidente, mas sem as pessoas do meu lado, como a Michelle, como deputado, como as pessoas, a gente não poderia fazer muito, não. Eu só organizo as coisas, mas depois o braço que, de verdade, fizeram muitas coisas, foram eles. Então, eu agradeço de verdade, porque essa é a nossa primeira grande vitória da associação,
E como a Michelle falou, nós fomos muito criticados para a decisão de fazer o intervento com municípios. Mas eu posso dizer também que tiveram muitos municípios que, com aquela letra, me ligaram pessoalmente para me pedir explicações de como que era e tudo, e ajudou vários processos. Não alguns fizeram isso. Então, a nossa intenção era de fazer uma boa coisa para todos. Então, isso é a primeira grande vitória nossa. Eu fico muito feliz com o presidente e, de verdade, agradeço todas as pessoas que se empenharam por isso. Bem, Sim. me permita agora fazer uma consideração bem objetiva, né? Eu vejo, dentro da minha esfera, a questão política, que quando o poder público ele se une num propósito com a iniciativa privada, com os empresários, com a sociedade civil organizada, nós vemos que o resultado é atender aos anseios da população, como representante do povo brasileiro. Então, na condição de deputado federal, que já estou aqui em Brasília já em 3 mandatos, né? E, como disse, desde o primeiro mandato, nesse trabalho do Grupo de Amizade Brasil-Itália, vejo que valeu a pena e vale a pena nós estarmos onde estamos, né? Sempre à disposição. Muitos que se beneficiarão não saberão desse trabalho que nós tivemos nesse quase um ano. Mas volto a dizer, valeu a pena e vale a pena. Continuo por aqui, até quando Deus permitir, sempre à disposição. Um beijo para todos vocês. Legal. Obrigado. A doutora quer falar mais? Pode encerrar, Sim, doutora. Ok. Se não foi a última a falar, será a última a considerar. Vamos lá. Assim como o Alessandro, eu também agradeço muito, imensamente, todos da Approach, porque de fato, são todos voluntários. Cada um ajuda naquilo que pode, quando pode, né? E sem essa união, nós não conseguiríamos ter a força, né? O bordão existe e ele é verdade. A união faz a força. E agradeço muito também a Cecília, que nos apresentou o deputado Vinícius, porque, sem dúvida, sem essa interferência política, não teria sido viável por diversos motivos que a gente sabe e a gente entende. Não teria sido viável chegar a sermos ouvidos pelo governo brasileiro, né? E eu tenho uma empresa que se chama Tifida, e Tifida significa exatamente confia em mim, é o que eu digo sempre para os meus clientes. Confia em mim, confia na gente, porque o que nós queremos aqui, a Approach, é o bem e é a luta pela manutenção do direito de todos os descendentes de cidadãos italianos. É um direito que nós possuímos e a gente tem que fazer valer este direito. Então, eu não me canso como advogada, não posso, não tenho esse direito de me cansar de lutar em favor do direito dos meus clientes. Se eu acredito no propósito, eu vou lutar até o fim. Então, eu agradeço a todos que acreditaram em nós, que acreditaram em mim, que depositaram em mim essa responsabilidade de formular o documento para servir como base para essa grande revolução que foi a CNN, né? E estou sempre à disposição para ajudar, para auxiliar todos. E era isso. Muito obrigada pela essa oportunidade da revista Insieme, de nós podermos apresentar a verdade sobre os fatos, e agradeço a todos, então, pela compreensão.